a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, note aí, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. As coisas que Deus criou são a primeira grande revelação dele. Proclamam que ele existe, proclamam que ele é Deus, proclamam que ele é glorioso, poderoso, todo-poderoso, que ele é bom, que ele é justo, que ele é santo. Tudo isso está proclamado na criação de Deus, como um todo, na criação de Deus como um todo. E está também proclamado no próprio ser humano, na existência dessa criatura chamada homem, ser humano. Por que sabemos disso? Porque nós nos lembramos que quando Deus criou o ser humano, ele disse o quê? Façamos o homem, Gênesis 1, 26, conforme a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre toda a criação. Então, quando Deus cria o ser humano, ele está criando uma espécie de um espelho dele mesmo. De maneira que, antes da queda, antes do pecado, olhar para uma pessoa era olhar para Deus através de um espelho. Um espelho que refletia de maneira muito própria Deus e os seus atributos. Isso permanece mesmo depois da queda, só que o espelho trincou. Jogou uma pedra no espelho. Ele está todo estilhaçado. Mas você ainda consegue ver, distorcido. Mas dá para ver ainda no espelho a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, essa pregação também continua. A gente chama, portanto, meus irmãos, de revelação geral ou revelação natural. O quê? O fato de que Deus se revelou sua existência, seu ser, seus atributos, através de três coisas. Número 1, a criação como um todo. Número 2, o ser humano. A existência do homem. Vá para um espelho, olhe para você mesmo e você tem que ver, você vê resquícios ali de Deus, da imagem de Deus. No amor, na ira, em todos os sentimentos humanos, deturpados, sim. Depravados, sim, mas permanecem resquícios dos atributos perfeitos de Deus. Porque sua ira é santa, a nossa não. Porque seu amor é verdadeiro, né? Desinteressado, o nosso não. Nós vemos os atributos de Deus mesmo nas nossas ações caídas. E em terceiro lugar, nós vemos também a revelação geral ou natural no modo como a história segue. Aqui o texto já mencionou, né? Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite, mostrando que Deus controla o desenvolvimento histórico. Então é a providência de Deus. Deus se revela também mostrando que é Ele quem controla a existência do mundo, do início ao fim.